como se tornar um homem segundo o coração de Deus. E temos um padrão, né? Um homem de Deus, ele tem um padrão. E eu estava contando agora há pouco, no primeiro culto, que quando eu tinha a idade de 14 anos, mais ou menos, eu morava lá em Itapecurumirim, lá no Maranhão. Tem no mapa. 140, cento e poucos quilômetros da capital, São Luís. E a gente ficava à noite sentado numa loja ali, fechada, e a gente sentava na calçada, esperando os ônibus chegarem na cidade, com aqueles homens que nós tínhamos como padrão, como uma referência, e eram os militares. Alguns colegas nossos, uns anos mais velhos do que nós, serviam o quartel na cidade de São Luís. Então, nós esperávamos eles chegarem, para a gente ver eles descendo. E eles sabiam que a gente estava lá, e eles desciam com aquele né, uniformizado ali do Exército Brasileiro. E isso ali me chamava a atenção, porque eu queria ser um dia um sargento do Exército, ou pelo menos um soldado. E por quê? Porque eu queria entrar numa festa sem pagar. Porque quando eles chegavam numa festa lá, que eles amostravam a carteira de militar, eles entravam e não pagavam nada. Então eu queria também usufruir disso. As meninas sempre gostavam dos militares, então eu também queria. Quem não queria naquela idade ter as meninas correndo atrás, como a gente via? E também a gente via também aqueles soldados, e depois quando alguns faziam o concurso e passavam ali para ser sargento do Exército, e comprava casa para os seus pais, melhorava de situação. Então, a gente tinha aquelas pessoas como padrão. Isso ali aguçava o nosso coração. Então, eu gostava de ver aqueles jovens descendo ali daquele ônibus fardado, uniformizados, e ali no final de semana, naquelas festas conhecidas ali na cidade. A gente estava ali, eles sempre andando com aquele cabelinho cortado, comprava-se até umas medalhinhas para colocar aqui, uma camiseta branca, e eles entravam na festa. Então era o padrão. Esse era o padrão que nós queríamos. Nós queríamos ser um soldado, para dar uma carteirada numa festa, para ter as meninas da cidade, para dar uma melhor condição para a nossa família. Esse é um padrão naquela época para nós. E como se tornar um homem segundo o coração de Deus? Existe um padrão. E o texto que o pastor Wendel nos passou está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia conosco nessa noite, para a gente trabalhar um pouco esse tema aí, esses versículos a qual nos foi proposto. E continue com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos dar uma voltinha aqui na Bíblia nessa noite. Amém? Todos encontraram? Primeira Epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Vamos ler também o 12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra que foi lida, muito obrigado pelos louvores que aqui foram entoados, muito obrigado pela tua igreja, pelos teus filhos que saíram dos seus lares, estão aqui nesta noite, louvando e exaltando o teu nome. Prepare agora nosso coração para ouvir a tua santa e bendita palavra, e que a mesma possa achar guarida em nosso coração, e que nós venhamos a praticá-la no nosso dia a dia. É o que nós pedimos e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Timóteo, Paulo está escrevendo uma carta a Timóteo. Timóteo era um jovem, aproximadamente de 30 a 40 anos, filho de um grego, casado com uma judia, mas criado no meio cristão, criado através da sua... pegou exemplo ali, foi bem criado pela sua avó Loide e sua mãe Eunice.
A gente dá para ver que ele não foi circuncidado logo ali, pastor, que mais na frente a gente vê. Então, ele tinha um bom testemunho, ele aprendeu cedo logo, ali na cidade de Listra e Icônio. Ele dava um bom testemunho, Paulo viu, e ele foi um dos colaboradores de Paulo. Ele aparece em algumas epístolas de Paulo. E é interessante também que Paulo deixou ele em Éfeso. Éfeso era uma cidade muito importante naquela época, era a capital da Ásia Menor. Éfeso era um centro comercial muito famoso naquela época. Ali passava a estrada que dava do Oriente até o Ocidente. Era uma cidade muito importante também, por se ter o templo da deusa Diana, um templo muito bonito de mármore, colunas bonitas ali. E é interessante que, segundo os historiadores, era uma das sétima maravilha do mundo antigo, naquela época, muito importante. Então, era uma cidade muito importante. Foi lá também que deu o nome da epístola de Paulo aos Éfesos. Essa carta não era especificamente, não foi para a cidade de Éfeso, né, mas recebeu, por ser uma cidade muito importante, era uma carta circular. Então, aquela carta ficou em Éfeso, então por isso que ficou ali a carta aos Efésios. Então, Timóteo é um jovem pastor que foi para aquela cidade. Timóteo também, ele era um pouco doente. Aqui no capítulo 5, versículo 23, depois os irmãos podem ler, Paulo ele diz assim para Timóteo: não continues a beber somente água, Timóteo, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então Paulo ele diz assim: Timóteo, no versículo que nós lemos, tem cuidado de ti mesmo, Timóteo, e da doutrina, continua nesses deveres, em todo o contexto que nós estamos falando, porque fazendo assim salvará a ti mesmo e também os teus ouvintes. Então Timóteo, como um bom ouvinte da palavra de Deus, Timóteo como um homem de Deus, ele escuta ali esses conselhos de Paulo. E Paulo também, a primeira epístola de Timóteo, é mais para a organização da palavra, ou da igreja. Existiam umas heresias naquela época ali. Então Paulo está orientando Timóteo de ser um bom obreiro, de ser um bom pastor, mas que ele viesse a cuidar de si mesmo. E trazendo para cá para nós hoje, nós estamos aqui, um Novembro Azul. Nós que somos homens aí, alguns considerados ogros, né, pastor? Aqueles bem brutos, né? E que sabem que muitos homens não nos trata bem da saúde, né? Às vezes nós mesmos somos nossos médicos, né? Infelizmente acontece isso. Então, o Novembro Azul ali, não só nossas igrejas, mas também até a própria CIB trabalhando sobre essa questão dos homens terem cuidado com o exame de próstata e cuidar da sua saúde por causa do câncer. E até contei agora há pouco na outra pregação sobre isso. Há uns meses atrás, eu lavando o muro, meu tênis molhou e eu peguei uma infecção urinária e tomei o remédio por mim mesmo, né? O médico, nós nos autoexaminamos, né? E falamos, vamos tomar aqui um remédio, vai ficar bom. E aí tomei alguns dias aquele remédio, mas não fiquei bom. E aí eu pedi para minha esposa marcar um médico e digo, eu vou lá. E aí eu fui e fiz ali a consulta. E eu perguntei, né, sobre esse exame, porque a gente fica preocupado, né? Já estou nos 46, e eu digo, meu Deus, é agora que vou passar por esse exame. Mas graças a Deus ele disse, não, deixa para fazer quando tiver com 50, está tudo bem, vou te dar um remédio de uso contínuo, esse aí para tratar o teu problema agora, que na verdade para as mulheres são 7 dias mais ou menos, mas para o homem são 12 dias, ele falou para mim. Então eu tomei mais um remédio durante 12 dias e ele me deu um remédio para eu tomar de contínuo. Por quê? Porque na minha idade, né, para quem tem mais de 46 ali, a próstata ela dá uma aumentadinha, então quando você vai fazer xixi, você fica fazendo a prestação. Então ele falou que eu tenho que tomar esse remédio aí contínuo. Então eu tenho que estar tomando. Então, por quê? Porque eu tenho que cuidar de mim. Eu estava agora há pouco ali pensando, porque eu preguei essa mesma palavra e vai vindo coisas novas. Eu ali trabalhando, pensando, ali louvando a Deus, e
Deus falou do meu coração. Por que eu tenho que cuidar de mim? Irmãos, eu ainda penso, o meu sonho é ser pastor de tempo integral. Hoje eu trabalho, o pastor Wendel sabe, eu sou professor, sou formado em teologia, sou formado em história, licenciatura em história. Eu fiz curso de instalação e manutenção de ar-condicionado, eu fiz curso de elétrica também e outras coisas. Trabalho com pintura, então faço tudo, um pouco de tudo. Então, de 12 anos para cá, eu tenho trabalhado, eu tenho feito tendas. Eu trabalho e também prego o evangelho. Então, tudo isso aqui é para poder trazer um sustento para minha casa, até que eu fique de tempo integral. Então, eu tenho um plano. Eu e minha esposa, nós já temos ali uma data. Ela é professora do município, ela é concursada, e ela chegou para mim agora, recentemente, e disse: Ribamar, é só até tal ano. Ou eu vou pedir exoneração, ou uma licença, mas eu só vou dar aula até aqui. Daqui para frente, só ministério. Então, eu estava pensando nisso agora. Então, até essa data, eu quero cuidar da minha saúde. Eu quero cuidar da minha saúde, por quê? Porque eu tenho que cuidar da minha esposa, dos meus filhos e pregar o evangelho. Então, eu tenho, e nós já temos uma data, pastor, para ficar de tempo integral. Aí você diz: mas já tem um convite? Não sei, Deus sabe, mas a nossa disposição está aqui, para fazer o nosso melhor para Deus. Então Paulo, ele escreve a Timóteo e diz: Timóteo, tem cuidado de ti, Timóteo, tem cuidado de ti. Olha, tu tens uma enfermidade no estômago, Timóteo, para de beber só água, tome um pouquinho de vinho, porque tu tens várias enfermidades. Então cuide dessas enfermidades que é de contínuo na tua vida. E aí ele começa a dizer lá no versículo 8, olha, Timóteo, é o seguinte: o exercício físico pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Ele não está dizendo que nós não devemos fazer exercício físico, de maneira alguma. Porque mais lá na frente, quando você estuda, faz um estudo, ele usa algumas palavras aqui, que elas são aplicadas ao atletismo naquela época. E aí no versículo 10 ele diz assim: ora, é para que esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Então ele diz assim, que nós nos esforçamos. Ele está dizendo aqui, na palavra original no grego, ele está dizendo aqui, que você possa estar bem esticado, que você vai até o seu limite para conseguir alcançar o alvo. Então ele está dizendo que nós devemos nos esforçar, fazer o nosso melhor, assim como o atleta faz para chegar em primeiro lugar, para chegar ao seu alvo, para conquistar a medalha. Então nós temos que nos exercitar, não só aqui no físico, mas também no espiritual. E nessa geração, como eu falei agora há pouco, nessa geração, gente, quantas pessoas andando de bicicleta, né? Quantas pessoas fazendo academia, quantas pessoas fazendo Cooper, correndo, quantas pessoas jogando bola. Eu jogo bola, quando as pessoas me perguntam, eu digo que eu jogo bola desde da barriga da minha mãe. Eu fazia uma bolinha com cordão umbilical da minha mãe e fazia embaixadinha. Pense que eu jogo bola, eu gosto de jogar bola, posso não saber muito, mas eu jogo 2 vezes na semana. Por quê? Eu tenho que cuidar de mim, da minha saúde, do meu corpo, do meu físico. Então, nós precisamos cuidar, mas muitos querem cuidar do seu corpo com o propósito de se expor, né? De se expor. Está chegando o verão, vou botar aquela sunga e vou estar lá na praia, todo bonitão, né? Assim como os homens, as mulheres. É errado malhar, ir para a academia, andar de bicicleta? Não, é bom, é maravilhoso para a nossa saúde. Mas a motivação tem que ser outra. É para o reino de Deus. Então nós temos que melhorar, nos esforçar, lutar pela nossa saúde, para que o nome de Deus seja glorificado. Para que nós cheguemos a um padrão. E ali, como se tornar um homem segundo o coração de Deus? Existe um padrão.
E aí Paulo diz assim: ó Timóteo, é o seguinte, aplica-te à leitura, faça o teu melhor, te esforce, faça exercício físico, porque tem como fazer exercício físico e também espiritual, que é muito importante, mas é o seguinte, tem que ter um padrão. E qual o padrão? Aí ele diz aqui no versículo 12, olha Timóteo, além de tu ser novo, que ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-se padrão. E aí essa palavra padrão, ela tem um significado, é uma cópia, é uma imagem, um modelo, uma impressão deixada pelo um golpe, um modelo a ser seguido, ou seja, uma impressão do próprio Cristo em nós. Então eu e você temos um padrão a ser seguido. O meu padrão naquela época, antes de conhecer Jesus, era o quê? Ser um militar. Por quê? A motivação errada. Mas hoje, quando eu estava, alguns anos depois, dentro do seminário, trabalhando, Deus falou em meu coração: ó, tu queria ser sargento do exército, hoje tu és soldado do meu exército. Então agora o meu padrão mudou. Eu quero ser um homem segundo o teu coração. Um homem que tem um padrão de vida, que venha fazer a diferença. Então eu e você, temos que cuidar de nós mesmos. Para quê? Para que o reino de Deus seja pregado. Para que as pessoas sejam alcançadas igual nós fomos também alcançados. E aí a primeira coisa que ele fala, sendo um padrão, ou seja, na palavra. Nós temos que ser padrão, ser um modelo na palavra. Nós somos diferenciados, não somos melhores, somos iguais às pessoas. Não existe um melhor do que o outro, não. Mas nós somos lavados e comprados com o sangue de Jesus. Nós temos que seguir um padrão, porque um homem, segundo o coração de Deus, ele tem um padrão. Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele tinha um padrão. Deus olhou do céu e disse: esse homem é um homem segundo o meu coração. Porque ele tinha um coração que aquilo que magoava a Deus, magoava ele. Quando ele pecava, ele reconhecia que pecava. Ele não estava olhando aquilo que ele tinha em volta, mas ele estava olhando o coração de Deus. Ele estava focando o alvo, que era fazer a vontade de Deus. Então, primeira coisa, padrão na palavra. Nós temos que ter esse padrão no nosso dia a dia. E que é isso? A maneira de falar, a conversação diária. Não devemos receber influências do mundo, mas influenciar o mundo na nossa palavra. Que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, que não venha essa murmuração, que não venha esse xingamento, mas que nós venhamos a simplesmente agradar as pessoas que estão perto da gente. Porque é ruim quando você está perto de uma pessoa que sempre fica falando palavrão. Eu quero que os irmãos abram sua Bíblia lá em Efésios, só volte um pouco, Efésios, capítulo 4, versículo 25, vamos ver o que fala. Vamos ver o que Paulo fala lá em Efésios, capítulo 4, versículo 25 e o 29. Amém? Todos encontraram? 25 diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Deixando a mentira, falando a verdade. Estamos num mundo onde o homem mudou a verdade de Deus em mentira, e o pai da mentira é o diabo. As pessoas estão só na mentira, falando mentira, falando palavrões. Eu estava jogando futebol um tempo atrás, e aí descobri que um pessoal era crente de uma determinada igreja. E de repente ele soltou umas palavras assim, que eu digo, meu Deus, porque é estranho você ver um crente falar palavrão, é ou não é? Porque dá uma coceira no ouvido, é ruim. Quem já viu uma pessoa tocando, antigamente, a pessoa podia estar errando aqui, tocando, e eu nem estava aí, mas na hora que hoje eu já tenho mais noção, a gente vai ouvindo, vai louvando todo domingo, toda quinta, toda terça, né? Aí a gente vai pegando ali a roupa sensível no ouvido, né? Então quando você sente que uma pessoa erra, dá aquele negócio ruim, é ou não é? Assim uma pessoa que está perto de você, quando um crente que fala palavrão, que mente,
palavras que saem assim, que dá aquela, dói o ouvido. Até lá, olha o que fala no 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade. Assim transmita graça aos que ouvem. Irmãos, eu digo que o serviço que eu faço no dia a dia, instalação, manutenção de ar-condicionado, quando eu chego na casa das pessoas, eu digo que é só um pretexto, pastor, para trazer o alimento para cá, é só um pretexto. E vai chegar uma hora que eu vou estar só fazendo visita. E quando eu chego, eles sabem, é tudo por indicação. Então, quando eu chego, eu encontro pessoas com depressão, pessoas que estão lá passando por dificuldade. E aí, agora mesmo eu estava fazendo um trabalho para uma empresária, e eu fui almoçar, quando eu voltei, ela estava chorando, uma senhora, deve ter uns 60 e poucos anos, viúva, passando por alguns problemas, e aí ela veio chorando. Eu digo, o que foi? Ela disse, pastor, eu não estou bem. Aí eu disse, pois eu vou orar por você. E aí fui lá, fiz uma oração por ela, e aí ela ficou em paz, e ela chegou e disse assim, como é bom ouvir essas palavras, as palavras de Deus. Irmãos, que venha sair palavras da nossa boca, palavras que edificam, palavras que são refrigério para a alma das pessoas. Então, Timóteo, seja padrão, Timóteo, na palavra, quando você fala, que seja palavras de edificação, que sejam salmos, que sejam hinos, que sejam palavras que refrigeram a alma das pessoas. O mundo está precisando de palavras de Cristo no coração. Eu não contei na outra pregação, mas, irmão, as pessoas andam tão carentes de palavra, que aqui tem a van, né? Aqui tem a van. Vocês já chegaram na van, vocês viram que tem um sino? Vocês já viram que tem um sino lá? Ou será só em uma? Tem um sino, não tem? E eu sempre vou na van. A minha esposa é de Brusque, então a principal está ali em Brusque, né? E eu sempre vou, pastor, lá. Mas eu também vou lá de Joinville de vez em quando. Eu acho que a minha esposa é até sócia de lá da van. Acho que as mulheres aqui também são, né, pastor? Não sei você, mas lá é sócia. Minha sogra, meu sogro disse, é sócio da van. E aí, eu cheguei um dia, eu olhei aquele sino, eu digo, rapaz, para que é aquele sino? Aí, eu olhei perguntei para a mulher do caixa, eu disse, vem cá, para que é aquele sino ali? Não, você lembra quando a gente assim, chega numa meta, você bate. E aí eu disse, e se eu quiser bater agora lá, eu posso? Ela disse, pode. Aí eu digo, eu vou fazer isso. E a minha mulher lá no caixa, né? Sabe qual é que mulher fica quando um homem faz uma loucura? Imagina qual é que ela ficou. Aí eu disse para ela, eu vou bater o sino. Aí você larga de coisa. Eu vou bater. Irmãos, eu peguei o sino, fui lá e comecei a fazer. Todo mundo olhou, eu. Boa noite, Jesus ama todos vocês, Deus abençoe. E nesse dia tinha um doido lá, na van, andando, e eu disse assim, aí eu até disse para a caixa, tem um doido lá que o pessoal está seguindo, aqui tem outro doido falando de Jesus. E aí ela disse assim, moço, não é doidice não, as pessoas precisam disso. Seja padrão na palavra. As pessoas estão precisando de palavra. Não sei se alguém estava... a palavra de Deus não volta vazia. Seja padrão na palavra. Que saia da vossa boca palavras que edificam. Não palavras que venham magoar, palavras que venham ser torpes, mas palavras que venham edificar as pessoas. 2. No procedimento, Timóteo, seja padrão Timóteo, no procedimento, Timóteo, se aplica na palavra, Timóteo, te aplica na palavra, te esforça, Timóteo. Olha, Timóteo, leia dia e noite, leia em público a palavra, Timóteo. Timóteo, leia a palavra, se aplique a palavra. Irmãos, quanto mais lemos, mais temos o procedimento diferenciado. Quanto mais lemos a palavra, mais somos confrontados. Na outra pregação eu não contei, mas é porque a gente vai lembrando de coisas. E aí eu gosto de falar. Eu me converti em 96.
27 de outubro de 96. E quando eu me converti, já indo na escola bíblica dominical, discipulado, mas tinha algumas camisinhas dentro do bolso da minha carteira. E um dia cheguei com uns amigos meus, e aí deixei minha carteira, uma camisinha caiu. E aí ele falou assim: mas tu não é crente? Eu digo: sim, mas eu sou homem. Eu não convertido, mas eu sou crente, mas sou homem. Ele disse: não, rapaz, os crentes não fazem isso antes do sexo, antes do casamento, não. Eu digo: o quê, rapaz? Eu digo: tá bom. Cheguei, perguntei para o meu discipulador, e aí ele foi me falando aqui dali, eu comecei a ler, e o meu procedimento já foi outro. Para a glória e honra do Senhor. De 96, eu só fui ter relação em 2007, quando casei com minha esposa. Por quê? Porque a leitura da palavra iluminou a minha mente. Lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra. E luz para o meu caminho. Eu sempre gosto de dizer que em 98 eu estudei, eu tinha muita sede de aprender. E eu fui, todo estudo bíblico eu ia. E teve o pastor Eronildo, ele contou uma ilustração que até hoje eu uso nas minhas pregações, isso em 98. Ele diz que esse versículo do Salmo 119, versículo 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, é como se você estivesse andando com um carro, pastor. O farol alto é quando você está sozinho, né? Ele ilumina longe, você já vê longe, né? E quando você que está vindo carro, você usa o baixo, porque ele vai só clarear aqui pertinho. Então, a palavra de Deus, ela é luz para os meus pés, aqui eu andando, ó. Ela vai me orientar, ela vai me orientar o meu procedimento, o meu caminhar, a minha vida diária. E aí, quando eu dou o alto, ela ilumina lá o meu caminho para o futuro. É assim a palavra de Deus. Ela muda as nossas vidas, ela muda o nosso procedimento, ela clareia a nossa mente. E aí nós vamos mudando o nosso comportamento. E aí nós vamos ler lá em 1ª Epístola de Pedro. Eu quero que os irmãos abram também a Bíblia, ou só ler comigo, se der para colocar, não sei. Mas lá, em 1 de Pedro 1:15 e 16, diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Eu só irei santificar a minha vida se eu me aplicar à leitura da palavra, se eu buscar a Deus, se eu mudar, se eu transformar a minha mente pela renovação da palavra. Ou seja, só é transformado pela renovação da palavra. E aí o meu comportamento, o meu procedimento, ele irá mudar. Mas só quando nós tivermos um encontro com a palavra que vai confrontar as nossas vidas, as nossas atitudes. Versículo 18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais legaram. Então, antes nós tínhamos um procedimento fútil. E agora, quando nós temos um encontro com a palavra, encontro com Jesus, o nosso procedimento é outro. Temos que ter um padrão novo, um padrão diferenciado. E só iremos mudar o nosso comportamento, o nosso procedimento, quando lemos a palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus faz essa aplicação em nossa vida. Aí nos tornamos padrão, um homem segundo o coração de Deus. Amém? Em terceiro lugar, o amor. Timóteo, torne padrão, ou seja, o amor. Tenha o amor, viva o amor. Essa é uma linha mestra de toda a conduta cristã. Porque às vezes, o que é o amor? O amor é um simples sentimento. Não. O amor é a prática, é amar a Deus sobre todas as coisas, é amar o teu próximo como a ti mesmo, é fazer o melhor possível. Irmãos, quando nós amamos uma pessoa, quando nós fazemos o melhor, a gente pode não ter afinidade, mas nós temos que amar. E aí eu me lembrei agora dessa outra vez, que agora eu vou pregar, estou pregando, nunca é a mesma coisa, né, pastor?
Eu estava no seminário e tinha 2 alunos que aconteceu uma situação e eles não, rapaz, os cabas não gostavam de mim, de jeito nenhum. E aí eu pedi perdão, mas os cabas não quiseram nada, assim, eu digo. Aí uma vez um professor veio dar uma aula lá e diz assim, ó, tu quer ganhar o teu amigo, a pessoa que tu ofendeu, dá um presente para ela, faz o teu melhor. E aí eu tinha ganho 2 camisas, né? Eu estudava no seminário interno, e final de semana nós ficávamos na casa dos irmãos. Eu ganhei 2 camisas, então estava no plástico ainda. E aí eu peguei, botei uma sacolinha de mercado, sabe como é que é, o ogro, né? Peguei e fui e levei para eles. Até hoje são meus amigos, pastor. Me perdoaram na hora, porque você fez o bem. Você pagou com amor. Não pague o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. Faça o teu melhor. As pessoas precisam do amor. As pessoas precisam que você faça coisas diferenciadas. Eu faço uma coisa de vez em quando. A minha mulher diz, rapaz, tu é doido. Às vezes eu estou no mercado, e não sei se já aconteceu com os amados, mas de vez em quando eu chego no mercado, e aí a pessoa está passando umas coisas, e, não deu para levar isso aqui. Aí já começa a tirar algumas coisas, para ver se dá. Aconteceu já isso com alguém aqui? Eu não consigo ver aquilo. Eu disse, não, pode passar. Não, mas eu não tenho, não, pode passar. Deixa que eu pago. Eu pago para 30 dias, com dinheiro que eu não tenho, né? Compra no cartão, né? Já passei, levei. E não conheço a pessoa, mas as pessoas esperam isso. Quer dizer, elas não esperam isso do mundo. E quando você faz, as pessoas, elas ficam sem entender. E o nome de Deus é glorificado naquele momento ali. Uma vez fui abastecer meu carro e o rapaz mandou colocar um óleo, era R$45. E aí, ele não tinha dinheiro, e eu cheguei, ele ligou para a mulher, o cartão não passava, estava ruim, eu disse, pode deixar que eu pago. Aí eu cheguei, paguei R$45, ele disse, ô meu irmão, nunca ninguém fez isso. Eu disse, não, mas eu estou fazendo agora para você. Não, depois eu te pago. Pai, não precisa. Não, me dá teu telefone, eu dei o telefone para ele. Quando deu um dia, ele me liga e pede o número da minha conta e deposita de novo os meus R$45. E aí eu evangelizei ele ali, não, eu sou pastor, fiz isso e tal. E o nome de Deus é glorificado. E falei de Jesus. Então, as pessoas estão carentes, elas precisam que nós venhamos fazer o nosso melhor. Eu sempre falo lá na igreja, pessoal, esteja sensíveis às pessoas que estão próximo de ti. Deixa Deus te usar. Chegou um irmão lá em casa uma vez. Eu estava lavando meu carro e ele estava passando pelos problemas, nem imaginava que também estava passando por financeiro. E aí eu estava lavando ali o carro e de repente eu tinha R$50 na minha carteira. Irmão, sem brincadeira nenhuma. Pastor, o Espírito Santo de Deus, eu vou dizer que, eu creio que foi o Espírito Santo de Deus, eu senti no coração dizendo assim, dá R$50 para ele. Eu falei, rapaz, eu só tenho 50 na carteira, dá R$50 para ele. E aquele negócio apertou, eu digo, meu Deus, só tenho 50. E aí eu peguei e eu vou dar. E aí eu disse, ô fulano, está aqui, R$50, compra lá 1 quilo de carne. Aí o homem diz, ele é um grandão, né? Aí o homem começou a chorar. Eu falei, o que foi? O pastor estava falando agora com meu sobrinho, antes de vir aqui na sua casa, que eu estou doido para comer uma carne assada e não tenho dinheiro para comprar uma carne. Eu digo, então vai lá, compra e come a carne. Irmão, faça o teu melhor, não importa. Deus, Ele te abençoa mais. O importante é que eu e você venhamos fazer o nosso melhor, o amor. Seja padrão no amor. Amém? E em 4º lugar, na fé. Timóteo deveria ser fiel defendendo e pregando a fé cristã. Timóteo, pregue a fé. A fé, dê razão da tua fé. O justo vive pela fé. O justo, ele tem que viver diferente, não guiado por vista. Quando as pessoas olhar, bater os olhos em ti, é pela fé. Eu sei que tu tem esse problema de saúde, tu é novo, mas quando as pessoas olharem para ti, vai dizer, este é um homem de Deus. Essa é uma mulher de Deus que faz a diferença. Então seja padrão, Timóteo, na fé. Na fé que tu vive. E essa fé é alicerçada em quem? Em Jesus Cristo.
Então, que nós venhamos a ser padrão na fé que temos em Jesus Cristo. E em último lugar, que nós venhamos a ser padrão na pureza. A pureza significa tanto na mente, significa pureza, tanto da mente, como também, mais frequentemente, do corpo, evitando vícios sexuais. Irmãos, hoje é uma época tão assim que as pessoas não respeitam ninguém, principalmente nós, homens, que temos que nos cuidar muito bem, né, porque hoje algumas mulheres se vestem de um jeito em todos os lugares, e nós temos que ter muito cuidado com os nossos olhos. É verdade, não é? Nós somos homens, então nós temos que cuidar muito com a nossa mente, com os nossos olhos, aquilo que faz pecar, arranca e joga fora. Não é fácil. Então, não só cuidar da saúde física, mas também da espiritual. Timóteo, cuide da pureza, cuidado para dar carona para uma mulher solteira ou casada, cuidado para você não cair nos laços do diabo, cuidado, porque hoje não é fácil. Eu sempre peço a Deus, Senhor, me guarde, Senhor, de situações, porque acontecem algumas situações. Então nós temos, Paulo está dizendo, Timóteo, cuide dessa área, Timóteo, porque não é fácil. Timóteo vivia na cidade de Éfeso, que era uma cidade onde tinha as prostitutas cultuais, era uma cidade devassa, era uma cidade onde tinha porto. Então, era uma cidade onde tinha muitas prostitutas, e Paulo fala, Timóteo, cuidado, de ti mesmo, Timóteo, cuidado, porque não é fácil. Nós temos que cuidar dessa área também, dessa área sexual, né? E os jovens que aqui se encontram, cuidado, se guarde para a sua esposa, olhe com quem você vai namorar, qual é a pessoa que você quer para a sua vida. Não namorar só por namorar, porque às vezes, quer casar com... Não, tenha um padrão. Não, eu vou esperar. Só para concluir, quando eu era seminarista, as pessoas diziam, Ribamar, tu não vai casar? Eu falei, eu vou. E eu já quero casar amanhã. Eu dizia, eu já quero casar o mais rápido possível. Mas Deus fez com que eu demorasse um pouquinho a mais. Mas aí, quando eu cheguei no seminário, eu dizia assim, lá em Petrolina, no Pernambuco. Pessoal, aí eles diziam assim, por que tu não namora com fulano e tal? Eu disse, não, a minha mulher, ela é lá do sul, ela é assim. E aí o pessoal, mas não vai casar. Eu digo, vou casar, um dia eu vou casar. E me guardando, porque não é fácil, irmão, ser jovem numa situação daquela, né? E você no seminário, e buscando a santidade, tendo um alvo, sendo pastor. Eu digo, se eu errar bem aqui, eu não vou alcançar aquilo que eu quero. E quando deu um dia, em 2007, eu recebo um telefonema de um colega meu, Ribamar, a tua mulher está aqui no seminário. Eu falei, rapaz, tu está brincando? Sim, é igualzinho aquilo que tu falou, ela está aqui. Ela é gaúcha, porque Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, para nós tudo é gaúcho. Já a tua gaúcha está aqui. 700 quilômetros. Eu peguei uma carona. Olha lá minha gaúcha, Catarina. Na hora que eu cheguei lá, viajei 700 quilômetros. Na hora que eu olhei ela, e ela estava lá na cozinha. E aí disse, ela é aquela dali. Eu cheguei lá e disse assim, prazer, eu sou o Ribamar, vou casar contigo. Me guardei 11 anos para essa mulher, olha ali, Eu quero dizer para os jovens que estão aqui, guarde a tua pureza para a tua esposa. Guarde, porque a melhor coisa é você desfrutar o amor com a mulher que tu ama, amém? Vamos ficar em pé, que Deus em Cristo abençoe. Então, nós temos um padrão. Quer ser um homem segundo o coração de Deus? Viva o padrão de Deus. Na fé, na pureza, um bom procedimento, o amor. O mundo,
Ele quer ver algo diferente. E nós somos esse algo diferente, porque nós fomos nascidos de novo. Porque Jesus nos deu uma nova vida. Nós fomos transformados.